Daniela diz a Memo que de verdade sente muito pelo telescópio, mas que irão pagar. Memo diz que ficou preocupado pela Isabela e pergunta se está tudo bem. Daniela diz que nada está bem e Memo se oferece para ouvi-la. Daniela diz que não quer incomodá-lo, mas ele diz que gosta de conversar com ela. Dani diz que sentiu muita falta dele e ele diz que também sentiu a falta dela. Úrsula vai à construtora e Gabi a vê. Ela pergunta o que ela faz ali. Úrsula diz que veio falar com Fausto, trazer um recado da mãe dela. Ela reclama com Fausto por ter pedido para Memo regressar no trabalho com Daniela. Fausto diz que não tem por que dar explicações para ela. Úrsula diz que ele vai cair para trás quando disser o que tem para dizer. Ela diz que Fausto jamais poderá se desfazer de Memo, que ele tem razões fortes para se meter na vida dele e da esposa dele. Fausto pergunta ao que ela se refere. Memo leva Daniela de volta ao mesmo local que a consolou pela primeira vez. Daniela diz que já contou coisas muito íntimas para ele e pergunta se ele não tem essa confiança nela para dizer coisas sobre ele. Memo diz que ela tem razão e confessa que vai cancelar seu casamento com a Úrsula. Ele diz que não pode negar o que sente em seu coração, que na realidade não ama a Úrsula. Memo diz: eu não sabia o que era amar, até conhecer a Isabela e, quando conheci você, eu me apaixonei de um amor impossível. Daniela e Memo se beijam pela segunda vez. Úrsula diz a Fausto que quando conheceu o Memo, ele tinha uma namoradinha e que ela se chamava Olivia Lugo. Fausto fica surpreso e Úrsula diz que Olivia ocultou de Memo que estava grávida dele e ela estava muito doente. Ela conta que antes de morrer, Olivia mandou uma carta para Memo, onde confessava que Isabela era a filha biológica dele. Fausto se enche de ódio ao descobrir. Úrsula diz que Memo fez um teste de DNA e já não há dúvidas de que a menina leva o sangue dele. Karen chega ali e questiona o que aquela mulher faz ali. Daniela diz a Memo que não se sente bem, que tentou de 1000 formas deter o que estava sentindo por ele, mas não pode negar o amor que sente. Ela diz que acreditava ter um casamento e um mundo perfeito, até que ele chegou e a fez questionar tudo. Daniela diz que ele fez ela enxergar que não é feliz, que só a Isabela lhe dá forças para seguir em frente. Ela diz que Fausto deixou de amá-la. Ele não diz mais. Ela sente isso e também pelas atitudes dele. Memo pergunta se ela segue amando ele. Úrsula pergunta a Fausto quem é aquela morcega que está os atrapalhando. Karen se irrita, a chama de estúpida e pergunta quem ela pensa que é. Fausto manda Karen sair dali e ela sai soltando fogo pelas ventras. Fausto pergunta a Úrsula quem mais sabe sobre aquilo. Úrsula diz que ela e os irmãos de Memo. Fausto diz que vai tomar medidas sobre esse assunto. Úrsula manda ele não se atrever a dizer que foi ela quem contou isso e vai embora. Karen reclama com o amante pela forma que a tratou. Fausto diz que não está para as idiotices dela. Úrsula manipula Gabi para que ela não conte a ninguém sobre sua visita para Fausto. Daniela diz a Memo que já não ama o Fausto e sabe disso porque seu coração estava vazio. Porém, quando ele chegou, o encheu novamente. Memo diz que ela é um sonho, que o enche de ilusões. Daniela diz que se pergunta quem está escrevendo o destino deles. Memo diz que não sabe, mas o encanta. Ele diz sobre o futuro deles e que se encantaria em formar uma família com ela e a Isabelinha, e diz que a ama. Daniela e Memo voltam a se beijar. Amparo avisa Macário que já arrumou todas as coisas dele e que precisa de tempo para pensar. Macário se vitimiza, mas Amparo quer que ele saia de sua casa. Daniela diz a Memo que eles não podem seguir assim sem antes colocar ordem em suas vidas. Ela decide pedir o divórcio para Fausto. Memo diz que também falará com a Úrsula para cancelar o casamento deles. Daniela diz que lhe dói saber que sua felicidade é a causa da desgraça de outra pessoa. Memo diz que a relação deles aconteceu, foi algo natural e agora não pode se casar com Úrsula amando ela do jeito que ama. Os dois se abraçam. Cínica, Úrsula finge um desmaio perante Humberto. Macário diz a Amparo que ela está exagerando e o que ele fez não é para tanto. Amparo diz que então para ele não importa ter colocado em perigo a família. Macário diz que só estava buscando um melhor futuro para todos e que não pensa em ir daquela casa. Humberto socorre Úrsula e pergunta o que está acontecendo. Úrsula diz que faz dias que está se sentindo mal.
Ela diz que o Memo está dizendo agora que quer pensar sobre o casamento deles e talvez pode até cancelar. Úrsula começa a chorar, abraça o sogro e diz que não quer perder o Memo e que morre sem ele. Amparo enfrenta Macário e diz que está mandando ele ir embora de casa. Macário diz que não irá a lugar nenhum e pergunta o que ela fará. Amparo diz que ele não está em condições de dizer se irá ficar ou se vai. Macário diz que aquela também é sua casa e é marido dela. Logo, ele se ajoelha e suplica o perdão da esposa. Amparo diz que precisa que ele vá embora para poder pensar. Macário tenta chantageá-la através dos filhos, dizendo que Gabi e Zé Maria sentirão muita falta dele. Amparo é firme e mantém sua decisão de expulsá-lo de casa. Muito obrigado por ter acompanhado o resumo da novela Meu Caminho é Te Amar. Se você gostou do conteúdo, deixe sua inscrição, o seu comentário, o seu like e também ative todas as notificações para receber assim que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube.